Então, não necessariamente eu precisa ser uma pessoa que eu estou sentindo falta, mas pode ser algo. Então, ele dá a ideia de afastamento de um lugar ou de uma coisa, ausência de certas experiências e determinados prazeres já vividos e considerados pela pessoa em causa, ou seja, aquela pessoa que o está sentindo como um bem desejável. Então, na verdade, a dor, a incompletude, o melancólico é em relação a um bem desejável. Então, eu sinto falta porque aquilo me é caro, me tem valor. E aqui, no mesmo dicionário tem anseio por coisa ainda não possuída ou por uma experiência futura de algo de que se gosta, cuja falta sentimos. E o próprio dicionário põe na frente, do céu. Então, ele fala assim, sentir saudade de uma coisa que você ainda não vivenciou, você pode sentir saudade também. Então, anseio por algo ainda não possuído, por uma experiência futura, de alguma coisa que você gosta. Então, eu tô com saudade das férias do próximo ano. Eu posso sentir essa saudade. Aliás, essa semana é a minha última semana, eu vou ter mais 10 dias de férias, aí eu brinquei com o Carlos Eduardo, para onde que nós vamos? Eu estou com saudade de decidir para onde vamos de férias, mas não decidiremos, já decidimos ficar em casa, né? Então, vocês também fiquem em casa, mas a gente tem esse sentimento. E agora, nestes tempos que a gente está vivendo, de pandemia, então a gente pensar, o que dói, o que me dá uma incompletude, é não sair de casa. Aí o patrocínio começou falando sobre esse lugar, né, então de estar com os irmãos. Então o que é que me dá essa sensação de incompletude? Ai, eu gosto de ir no cinema, nunca mais fui no cinema. Ai, tomar um cafezinho com as amigas no shopping, ai, dar uma volta, ai, caminhar não sei onde, jogar futebol com os amigos, o churrasco com a família. Eu amo essa parte do churrasco e essa linha aí é a minha. Eu gosto muito do churrasco, o cafezinho, eu gosto de café, mas eu não faço questão que seja numa cafeteria, não. Mas eu gosto do churrasco, eu gosto da família, eu gosto de abraços, eu sinto muita falta de abraços. O culto na igreja, quando a gente às vezes está aqui durante o culto, aqui quando está transmitindo, eu fecho os olhos e às vezes hoje mesmo, eu ficava imaginando assim, o Ednei Russo aqui do meu lado direito, com a Doraci, com a Dorise, aí eu vejo o Corate na frente, eu vejo o lugar da Marta Hoffman lá, eu vejo o Pedrinho, eu vejo a Shirley, eu vejo do lado esquerdo, atrás, o patrocínio, eu vejo onde senta a Eva, mais perto da gente. Eu começo a imaginar as pessoas colocadas, a Dag um pouquinho para trás da gente, ali no corredor central do lado direito. A gente começa a imaginar isso nos dá, para mim, eu tenho muita saudade do estar com os irmãos, da comunhão com os irmãos. E aí eu coloquei aqui um pouquinho. Então, esses tempos nos trazem algumas saudades. E se a gente fala que a saudade ela tem o bom e o ruim, é importante que a gente sinta essa falta. É importante. Eu acho até que ensina-nos um pouco do dar valor para as coisas. Então, a gente chega uma hora que a gente se acostuma com as coisas, e quando a gente se acostuma, a gente diminui a valoração que a gente dá para as coisas. A Bíblia, e aí é importante a gente conversar um pouquinho, se essa palavra saudade é uma palavra que ela não tem nessa conotação de sentimentos, ela não tem essa mesma carga, a gente acabou de falar isso. No inglês, por exemplo, eu imagino que em algumas outras línguas tenha e outras não tenha, mas aí eu não conheço tudo. Mas a gente pensa que a gente deve viver uma vida e a gente deve ser para as outras pessoas das quais os outros sintam saudade. Então, é importante que você sinta saudade de alguém, é importante que alguém sinta saudade de você. E a gente lê esse texto, 2 Crônicas, 21:20, pois não?
Segunda Crônicas 21:20, ele vai dar um relato bem triste, né, da vida de Jeorão. E no relato desse texto, ele vai dizer que ele tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ou seja, era um rei que não achou, não foi sepultado com os reis, ou seja, provavelmente não cumpriu aquilo, provavelmente não, né? Só ler a história. Mas aos 40 anos de idade, depois de assumir uma posição que é a posição mais proeminente, de maior destaque numa nação, você, tudo que tem para dizer não foi sepultado no lugar que cabe a esses nobres ou a realeza, e ninguém sentiu sua falta. Eu acho realmente que isso é terrível. Então, você olhar para assim, morrer sem deixar de si saudades. Eu acho que a saudade é a gente vivendo esse momento nosso, que a gente está passando nesse momento. Eu acho que é um momento até da gente peneirar ou filtrar aquilo que nos é precioso. O que é o pastor Flávio, não sei se ele estiver aí, ele adora essa palavra precioso. Aquilo que nos é precioso, aquilo que nos é caro, aquilo que nós colocamos como de muita importância na nossa vida, a gente vai sentir saudade. O cristão, ele deveria viver uma vida que é sal e luz, é uma vida que faz diferença no lugar onde essa pessoa está plantada. Tem até o livro Floresça Onde Está Plantado. Se não é para, ao final de tudo, você chegar e dizer, aos 40 anos de idade, foi sepultado longe e não deixou de si saudade. Acho que é um resumo muito triste de uma vida, e o legado do cristão é de fazer a diferença onde ele está plantado. Então, a saudade nos ensina também essa questão de que eu tenho que viver de uma forma que o outro, que eu faça a diferença para o outro, e que o outro me faça a diferença, e a comunhão dos irmãos, eu acredito que essa ciência, de que realmente eu abençoo e sou abençoado, e por isso essa pessoa me é cara, e por isso eu sinto a falta dela. Isso é a amostra grátis do céu, na minha percepção. Uma outro texto que fala de saudades, aí se alguém quiser ler para a gente, o texto de Números, no capítulo 4 de Números, as pessoas estão sentindo saudades. Não é a melhor das saudades, mas elas estão com saudades. E estão muito incomodadas porque estão com saudades. Alguém? Números 4, que versículos? Números 11, versículos de 4 a 6. Só um minuto, por gentileza. 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? É essa mesmo? Isso mesmo. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Nós estamos com saudade do quê? Deus está fazendo, aí fala que Deus se manifestava numa coluna de nuvem, de fogo, Deus mandava uma comida, um pedaço do céu todos os dias, com uma promessa de que estava levando eles para um lugar onde mana leite e mel, que ia levar eles a fazer... Posso ler? Já leu. O Roberto leu, obrigada. Então, aqui... Posso ler?
Ele acabou de ler já. Obrigada, Rosa. Então, Deus... Oi. Ele não achou ainda? Já leu. Já leu, acho que cortou seu som. Então, aqui o povo está sendo conduzido por Deus, cuidado por Deus. Deus faz manifestações físicas frente aos olhos deles, poderosas, todos os dias, e essas pessoas estão com saudades do quê? Então, a saudade, a gente tende a sentir saudade daquilo que nos é mais caro e mais importante. E então, esse também é uma outra reflexão. Do que estamos com saudade? O texto nos traz isso. Alguém que está diante da bênção, da promessa. Oi, Flor. Pode ler? Já leu, Rosa. Já foi lido o texto. Obrigada. Posso ler? Rosa. Não precisa mais. Obrigada. Então, aqui o pessoal está o tempo todo olhando para trás e o que isso trouxe para eles? Revela, né? A saudade daquilo que era principal para eles. Então, os olhos não estavam postos na promessa, nem no Deus. Nem no Deus que estava conduzindo eles. Eles estavam com o olho simplesmente na circunstância e aquilo que eles entendiam como principal naquele momento era a saudade dos melões, dos pepinos e das cebolas e dos alhos. Saiu recentemente uma matéria eu pus aqui embaixo nessa apresentação, porque eu achei muito curioso. Era uma matéria que saiu na Gazeta do Povo faz um mês, mais ou menos. E a matéria chamava As Cebolas do Egito. Aí eu fui olhar o que era, aí ele falava que o coração humano continua padecendo das mesmas tentações em todos os lugares. Então ele falando exatamente isso, que quando o povo andava, ele olhava para trás e ele era tentado a querer voltar lá atrás para desfrutar dessa fatia, sem esquecer que lá ele era escravo, né? Então ele fala que a gente continua padecendo das mesmas tentações em todos os lugares, ou seja, hoje no Brasil, no tempo da pandemia, tem muita gente com saudade das cebolas do Egito. Era o título do texto. Vamos em frente. Então aqui a saudade, a ideia para a gente é de que o que é o principal para a gente? A saudade, ela tem, quando a gente fala de saudade, a saudade ela tem uma conotação de saudade sim, porque é o que eu perguntei lá, saudade é bom, saudade é ruim. Saudade sim, saudosismos não. A pessoa muito saudosista, ela tem um problema de não viver o dia que o Senhor lhe deu. Quando a gente lê o Salmo, ele diz: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O saudosista, ele é uma pessoa que ela vive com os olhos no passado. É alguém que aqui fala que ergueu a tenda no passado e está morando lá, ou seja, ela não vai com a vida, ela não desfruta do dia que o Senhor deu, ela continua olhando para trás. Aí essa expressão, ele sofre de torcicolo espiritual, ou seja, vive olhando para o passado, perguntando, ai, como era verde meu vale, ai, que saudade de quando eu tinha 18 anos, ai, que saudade de quando minha perna não doía, ai, que saudade de quando a minha maquiagem ficava confortável, acomodada no meu rosto. Então, a felicidade não está no retrovisor da vida. Então, o saudosista, ele vive simplesmente olhando para trás. Então, saudade sim, porque saudade a gente é um sentimento que ele tem esse lado de que é o valor que a coisa teve. Mas o saudosismo, ele é negativo nesse sentido, de que a gente pode desprezar a alegria do presente e a esperança do futuro, porque a gente só está olhando para trás. E aí, então, a expressão aqui, torcicolo espiritual. Uma outra questão também acerca da saudade é a saudade que é obsessiva,
ela é uma saudade patológica. Então, a saudade, tudo, a gente fala tudo no lugar do meio termo, né? O saudável está mais nesse caminho do meio. Saudades, o exagero de saudades, ela é uma doença. Então, lembranças, pensamentos, reminiscências que voltam e voltam continuamente na consciência da pessoa, causando cada vez mais incômodo, mal-estar, aborrecimento, e isso vai se expandindo, e essa pessoa deprime muitas vezes. Isso, o Geraldo Balloni é um psiquiatra, ele, acho que, se eu não me engano, ele é vinculado ao USP, e ele escreveu uma matéria sobre saudade obsessiva, e essa coisa, não, assim, eu conheci lá na igreja de Barretos uma pessoa, e ele era viúvo há 2 anos, e a vida dele não seguiu. Ele fala assim, ele criou uma saudade patológica, ele comprava flor todos os dias, e todos os dias ele ia ao túmulo da esposa no final da tarde levar flor. A dor dele e aquela perda, aquela falta, e aí ele se mobilizou tanto nisso, nessa saudade obsessiva, que ele perdeu toda a melanina, ele ficou albino, começou como se fosse um vitiligo, mas tomou o corpo dele inteirinho de tanta obsessão pela falta. Então, nada mais preenche esse lugar. Então, a gente vai dizer, neste caso, nós passamos do lugar de uma saudade, que seria o bom, para uma saudade ruim, a saudade patológica. Mas não foi para dar aula de psicologia que a gente veio aqui hoje, então vamos em frente. Então, salmista Davi, e aí eu queria pedir, então, que alguém lesse para a gente Salmo 42:4, que é bem lindo. Eu gosto muito desse salmo. O salmista não é Davi, o salmista é o Salmo de Corés. Salmo 42:4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que eles têm de saudades? Da alegria de ir à casa do Senhor. O que mais? Como Deus criava, de como a multidão ia, todo mundo junto, naquela alegria toda, né, participando assim, né? Agora nós estamos todo mundo junto, mas cada um na sua casa. É um junto diferente. Então, ele tá com saudade desse ajuntamento. Ele fala, não é só o estar, eu tenho saudade da casa de Deus, mas eu tenho saudade de como era gostoso esse ir, enquanto a gente ia no caminho, os gritos de alegria, a multidão em festa, todo mundo junto. Ai, que delícia, eu tô com muita saudade disso. Então, o salmista escreve aqui, a minha alma anela por isso. Então, eu tenho saudade desse tempo, eu tenho saudade dessa comunhão. Isso move ele a escrever um salmo para dizer deste anelo que ele tem. Então, ele fala que a alma dele está suspirante. Ele fala, como suspira a corça pela corrente de água. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Isso é saudade de Deus, isso é muito lindo. Então o salmista está dizendo, olha, eu tenho saudade de Deus, eu tenho saudade da casa de Deus, eu tenho saudade das pessoas com quem a gente ia junto cantando, eu tenho saudade de estar no louvor, porque ele fala, a gente ia cantando, gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está dizendo dessa saudade que ele sente. Paulo, se vocês pegarem, a gente não vai ler todos esses textos, mas se alguém puder pegar um, pode ser ou um desses, ou de Filipos, ou de Tessalônica, ou de Colossos, qualquer um deles. Paulo, ele nesses três livros, ele vai dizer que ele está com saudades. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Uhum. Então, Paulo pastoreou, passou por essas igrejas, agora Paulo está numa outra condição, não pode estar com eles, e
tanto para a igreja de Filipenses, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 4, para a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, e para a igreja de Colossos, no capítulo 2, ele vai dizer, gente, eu tô com saudade de vocês, eu sinto saudade. Por que sente essa saudade? Porque existe um vínculo, um laço que aperfeiçoa, que une essas pessoas. E ele está dizendo para essas pessoas que elas lhe são caras. Então, também, de novo, a gente voltar e falar assim, é importante que a gente viva uma vida como comunidade cristã, que a gente sinta falta. E eu acho que até esse tempo Deus pode usar ele como para nos fazer também questionar esses nossos valores do nosso dia a dia. Então a gente sente saudade daquilo que nos é caro. Os irmãos dessas igrejas eram uma das saudades de Paulo, e ele manda, cada vez que faz uma carta, ele não faz simplesmente para exortar, ou para admoestar, ou para ensinar, ou para doutrinar a igreja. Ele faz também dizendo do coração dele, da falta que ele tem. Então, ele sabe da importância dessas pessoas para ele. Para ele, elas eram preciosas. Ele tinha um laço forte estabelecido com elas. Só esse outro Salmo, 84, versículos 1 e 2, também, ele já tem um nome. Saudades do Templo é o título. Ele diz... Pode ler. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Uhum. Ele fala depois o versículo seguinte, né, que é esse aí, ele fala que ele achou o pardal se sente conforto e seguro no ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ele vai dizer assim, olha, isso aqui para mim é um aconchego. A minha alma suspira por isso. Então aqui de novo, os filhos de Corá cantando, o mesmo que escreveu no outro que a Rutinha leu também. Ele está dizendo que para ele é extremamente precioso, eu aqui com as palavras do Flávio de novo, é muito precioso para ele estar na casa de Deus, estar com o povo de Deus. E ele sente muita saudade disso. A minha alma suspira pelos átrios. O meu coração e a minha carne exultam. Ou seja, eu tenho saudades. Eu desejo. Oi, pode falar. Não. Sua apresentação sumiu, porque minha mãe entrou com a apresentação fora e sumiu a sua, tá? Todo mundo, ninguém tá vendo? Eu, pelo menos, não estou vendo. E eu estou vendo. Também estou vendo, está tudo aqui. Então, acho que foi só ela que fez alguma coisinha lá e ela tirou a tela. É só ela... Ela provavelmente entrou na imagem da pessoa, dela mesma. É só ela clicar fora da imagem dela. Isso. Marinês. Oi? Eu acho que você tem que clicar de novo em apresentar agora, para você reassumir a apresentação. Acho que é isso. Então, mas se vocês estão vendo e ela não assumiu... Não, eu também não estou vendo, Marinete. A apresentação saiu, Marinete. Estamos vendo você, Marinete. Não quero que veja. Não quero que veja a mim, não. Eu sou muito tímida. A sua apresentação sumiu. Então, vamos lá, de novo. É interessante que para mim está tudo certo, mas vamos lá, reiniciar. Vamos lá. Rapidíssimo. Vocês estão com saudades do templo aí? Sim. Vocês estão vendo um pardal e uma andorinha? Sim. Então, amém. Deus no controle. Vamos lá. Então, aqui, saudades, ela acontece... A saudade deve ser do Deus da bênção e não da bênção de Deus, né? Então, ele fala assim...
Saudade acontece quando, isso acho que essa frase eu acho que ela é do Reverendo Hernandes, mas eu não tenho certeza. A gente tem um microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por favor. Saudade acontece quando desejamos mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Quando o nosso coração realmente está nele, nós sentimos saudade daquilo que é do Espírito. E aqui, então, ele mesmo, Reverendo Hernandes. Ele fala que o homem tem corpo e espírito. Nós também sabemos muito bem disso. Eu li um material para dar uma aula uma vez sobre Descartes, e o Descartes ele fala da razão, né? E o Descartes, ele tem uma teoria de que ele fala, então, assim, que a nossa parte pensante, a gente dá sentido às coisas pela nossa razão. Então, a gente significa as coisas pela razão. E aí o empirismo vai brigar e vai falar que a gente é pela experiência e tal. Aí o Descartes, ele fala que uma das provas da existência de Deus é o homem ter um conceito sobre eternidade, porque ele fala assim, de onde esse homem teria conhecido algo inexistente? Então, de onde vem para o homem conhecer o conceito de eternidade, se ele nunca vivenciou, ele nunca foi eterno, ele não conheceu ninguém eterno? De onde saiu esse conceito de eterno dele? Ele fala que só pode ter saído do Espírito. E Eclesiastes 3:11 diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, aquilo que Descartes argumentava lá no racional, ele fala assim, não existe no concreto algo para que a gente signifique a ideia de eternidade. Essa ideia de eternidade tem que ter vindo com esse homem. Então, ele fala que o cogito da gente nasceu com uma herança, e essa herança seria alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente já teria nascido com elas, né? Então, o res cogitus, que ele fala, e ele fala dentro disso, por exemplo, essa questão do eterno teria vindo conosco, porque a gente não tem aqui para a gente significar racionalmente isso. Ele vai dizer que a gente teria uma herança. E a gente aqui, a gente compreende que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A Bíblia diz isso. Então, nós pertencemos a esse tempo, mas nós entendemos como cristãos que nós estamos rumando para a eternidade. Por isso, essa certa incompletude nossa e essa saudade que a gente dá conta dos céus é por conta disso. Porque dentro de nós tem algo que já foi colocado pelo próprio Deus, que é essa dimensão espiritual, quando fala, soprou nele, nas narinas, o fôlego da vida, quando Deus fala que o espírito dele veio sobre o homem, ele está dando uma compreensão de algo que transcende a esse local. Por isso, a segunda definição lá do Roais é essa coisa do não vivido, a gente conseguir sentir saudade do não vivido, daquilo que não nos pertenceria naturalmente, pois a eternidade no nosso coração. Nós conhecemos esse conceito porque Deus o colocou. Então, nós estamos em direção a esse lugar. Então, nós vivemos na história, mas os nossos olhos miram para além dessa história. Nós miramos para um lugar acima e que transcende a isso. Então, é uma saudade de algo que nós não vivemos, não vimos ainda, mas nós experienciamos, sentimos, porque esse lugar, esse sentimento vem do próprio Deus que plantou no nosso coração a eternidade. Por isso, essa relação com ele. Então, Salomão, ele vai escrever em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia de eternidade. Então, Descartes escreve, mas ele deve ter lido Salomão falar antes, né? Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, tem aquilo que a gente não conhece, mas essa inquietude pelo além, pelo transcendente,
essa saudade, esse vazio que a gente sente, ele faz parte dessa dimensão que Deus colocou em nós, dessa eternidade plantada no nosso coração, pois na mente do homem a ideia de eternidade. Então, quando Descartes fala que vem na herança, essa herança viria do próprio Deus, na concepção que a gente compreende. Então, a nossa alma é uma alma saudosa e deve ser saudosa, porque o vazio que... Então, se no inglês a gente pega lá, a gente ainda falou assim, a ideia a gente fala aqui, pra gente, saudade é sentimento, mas no inglês é o miss. Então, esse é o lugar do que não está mais. Então, é um não estar mais. E o vazio nosso, ele reflete a saudade que nós sentimos de um lugar em que nunca estivemos, de uma voz que nunca ouvimos, de um rosto que nunca vimos, de um abraço no qual nunca nos entregamos. Então, eu nunca fui fisicamente abraçada, mas eu vivenciei isso espiritualmente. Deus fala comigo hoje, eu sinto saudade de um Deus que fisicamente eu nunca ouvi. Isso é uma prova de que ele está dentro de nós, é do Espírito dele que nos vem isso. Eu lembro que quando o Gustavo era pequenininho, até contei um pedaço dessa história na outra aula para a nossa sala de ética, mas o Gustavo, quando era pequenininho, quando ele estava com medo da morte, ele chegou para mim, eu contei a história para o povo, mas aí ele perguntou assim, ele não queria, estava com medo de morrer, aí eu falei assim, Guto, mas não precisa morrer, você vai morar com o Papai do Céu para sempre. Ele falou assim, mas eu nem conheço ele. Então assim, eu falei assim, não, você vai dar uma aula para ele, mas para ele, naquele momento, com 4 anos de idade, ele falou assim, como é que eu vou morar para sempre com alguém que eu nem conheço? Vai me mandar para lá, eu vou ficar lá naquele lugar? Aí eu falei, não, mas a mamãe vai, o papai vai. Então, naquele momento, parece que o céu para ele era mais importante, porque a gente podia estar junto com ele, então não ia ser tão estranho, do que porque ele podia viver com Deus para sempre. Então, a profundidade dessa alma saudosa, da espiritualidade, é esse bem maior que essa ausência de alguém que nos é caro, que nos é precioso, que nos é importantíssimo, e que eu sei do amor dele, eu sei da voz dele, Deus colocou isso dentro de nós, a alma saudosa, nós sentimos saudade de Deus porque a eternidade foi plantada no nosso coração, e porque Deus nos atraiu, e porque o Espírito dele habita dentro de nós. Mais um pouquinho, Agostinho de Hipona, ele fala, Deus, tu nos criastes para ti, e nossas almas não encontram repouso enquanto não repousam em ti. Ou seja, Deus vai trazer o filho de onde, da criação até ele mesmo nos atrai. E enquanto isso não ocorre, há dentro de nós essa inquietação. O C.S. Lewis também, que é alguém que vale também, eu gosto muito dele, vale a pena ser lido, quem nunca leu. Ele diz que os livros ou a música, onde pensamos estar a beleza, nos trairão se confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si, eles são somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. E se a gente juntar com o texto bíblico, cujo arquiteto é Deus. Então a gente... muitas vezes eu acho que a gente tem uma visão egoísta do céu, no sentido de que a rua é linda, as pedras preciosas, os manjares, a música boa, mas a nossa alma tem que ter muito mais saudade do Deus Criador, do Cristo Redentor e do Espírito Santo Consolador, do que realmente das ruas de ouro, porque o que tem lá dentro reflete a glória do Pai. Então a nossa alma deve ter essa dimensão muito mais do Deus dos céus do que dos céus.
quando a gente lê os textos, e aí tem 2 textos especificamente que eu vejo bastante isto, e quando a gente lê a história do povo de Israel, isso está patente ali, que Deus tem saudade de nós também. Eu tenho saudade de Deus, eu estou com saudade de Deus, mas Deus tem saudade de você também. Então, Deus, quando nós nos afastamos dele, o Isaías 53, aí eu pus os trechos de cada um pedacinho disso, para a gente ter um fundamento bíblico para aquilo que está sendo dito aqui, mas Deus sente saudade de quem? Da geração caída, daqueles que são dele, que se afastaram dele. O Isaías 53, ele fala que dessa dor que ele sente, e ele resolve que ele vai fazer. Então, nós tomamos uma decisão de ir para longe dele, e ele sente saudade de nós, e ele faz um plano para uma reaproximação, de que nós não iríamos a ele, a distância ficou muito longa, que nós não teríamos como voltar para que voltássemos a nos aproximar dele, mas ele sente essa saudade, por isso ele nos manda Jesus para vir, para que a gente possa se reaproximar dele. Então ele sentiu, ele veio ao nosso encontro, e esse reencontro resultou em salvação, que é Isaías 53, 12c, diz assim: contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que ele está fazendo aqui é pagando um preço para estar ao nosso lado. Então, a nossa alma também deve ter saudade dele. Eu achei muito lindo, eu nunca tinha reparado isto, mas eu vou ler para vocês, e depois, se vocês puderem, Jeremias 2, eu achei que é um dos textos que eu li que mais mostra essa saudade de Deus de nós. Para mim, eu achei isso aqui muito lindo. Eu já, em muitas oportunidades eu falo, eu acho do Novo Testamento um dos textos que mais me dói, mais me toca o coração, é quando Jesus senta na entrada da cidade, olha e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar o meu povo, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Então, eu estou com saudade de você, mas parece que você não está nem um pouco com saudade de mim. Você me rejeita, você me ignora, você despreza o que eu estou fazendo por você. E aqui, em Jeremias, esse texto aqui, ele dá essa mesma conotação do texto de Jesus no Novo Testamento, que ele diz, Deus falando pela boca de Jeremias, né? Jeremias, o versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e versículo 7. No 2 diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, a própria Jerusalém, a mesma que Jesus lá no Novo Testamento vai dizer. Ele diz: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e do modo que me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Aqui ele fala assim: lembra-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. As cidades, acho que é no hebraico, elas são chamadas de né? Então, a noiva, a cidade, lembro quando você é detido da tua afeição quando era jovem, quando noiva. Então, ele está com saudade daquele tempo em que o povo se relacionava com ele de forma próxima. Então, vocês andavam junto comigo nessa época. E aí eu estou com saudade desse tempo. E depois no versículo 7 diz: eu vos introduzi numa terra fértil,
para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Ou seja, cuidei tanto de você, dei tanto carinho, tanta afeição, e você rejeitou a tudo isso. E Deus aqui está dizendo para o povo que ele está com saudade desse povo, dessa proximidade que esse povo tinha com ele, e Deus está triste com este povo por conta desse distanciamento. Então Deus sente saudade, a alma do crente também deve ter saudade de Deus. Esse encontro dá fim à saudade da alma e ao vazio do coração. Existe a cruz de Cristo entre a saudade do homem e a saudade de Deus em relação a este homem. Esse relacionamento só é possível pela mediação da cruz, que faz essa ligação. Então, uma saudade e outra saudade. Mas a saudade em relação, para chegar a esse lugar de matar a saudade em relação a Deus, a santidade está no meio do caminho, e por isso, por conta dessa saudade, ele mandou Jesus. E aí, qual é a nossa, para a gente ir fechando aqui, a nossa reflexão? Uma das questões da igreja contemporânea nossa é parar, a gente não se gasta muito para meditar, para desfrutar, para estar nesse relacionamento de intimidade com este Deus, conhecer e amar e vivenciar este amor ao eterno, nos alegrarmos na grandeza dele. O que é a adoração, senão o tecer de elogios ao nosso amado? Então, nós não paramos muito para meditar, para nos alegrar e para contemplar essa grandeza desse Deus tão, tão, tão maravilhoso, tão grandioso. E o desafio para a gente, eu acho que o tempo até da pandemia é um tempo que a gente vai ficando um pouco mais introspectivo, e o desejo é que Deus trabalhe as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente se atenha muito mais ao Deus da igreja do que a igreja de Deus, muito mais ao Deus da bênção do que a bênção de Deus. Que a gente consiga ter saudade, ter prazer em estar com Ele, de buscar realmente essa aproximação maior. Então, a ideia é a mesma que eu tinha falado com relação anteriormente. A essência da vida eterna é que iremos viver para sempre com alguém que conhecemos e amamos. Pensa assim, olha, você mudaria para uma casa para morar com uma pessoa que você não sabe quem é, você nunca viu, você não tem afinidade nenhuma, você não sabe se... Só extrema necessidade. A essência da vida eterna não é a extrema necessidade, é um deleite perfeito, é o paraíso que a gente diz. Então, se é um paraíso, nós iremos ter uma vida excelente, uma vida de alegria, uma vida de regozijo, uma vida de proximidade com quem conhecemos e amamos. Conhecemos? Amamos verdadeiramente? É com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Às vezes a gente ainda faz a escolha e depois fala, nossa, se transformou num sapo. Agora, aqui não é para passar a vida, é para passar a eternidade. Nós vamos passar a eternidade com alguém de quem não sentimos saudades? É muito tempo. Então nós temos que conhecer a Deus para amá-lo, e amando a Deus, a saudade vem do amor que temos por Ele. Então, esse é o nosso desafio. Pedir a Deus que cada dia nos faça mais saudosos, mais apaixonados por Ele, mais desejosos desta aproximação. Que não estejamos vivendo uma vida como aqui em Jeremias, que o profeta vem para dizer
que vocês agora viraram as costas e estão vivendo e desfrutando da sua própria vida e nem sentem mais a minha falta. Conhecer a Deus, amar a Deus. E aí a saudade vem. Então, quando você se deleita em Deus e em estar na casa dele, em gozá-lo para sempre, como diz o breve catecismo, nosso objetivo é amar a Deus, glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, desfrutar dele, gozá-lo para sempre. Então, esse é o nosso fim. E esse deleite nosso, a alma nossa precisa ansiar pelo Deus vivo. Como o Salmo diz, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho, eu encontrei os teus altares. Então, quando o salmista canta do júbilo, eu acho a palavra júbilo uma palavra maravilhosa, acho lindíssima, porque expressa toda uma alegria de estar com alguém em quem eu tenho prazer. Quando o céu se abre e Deus, quando o batismo de Jesus, ele fala assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer, que me alegra o coração, em quem eu me deleito. Então essa é a alegria, é isso que enche, é isso que preenche o vazio do coração nosso. Um Deus que traz essa alegria por meio do Filho amado que veio e se encarnou por nós. E aí, para a gente, nesse tempo, a gente perguntar, você anseia por esse Deus? Por estar na casa desse Deus? Por estar em comunhão com a família dele? Nós somos o povo dele. Nós somos o rebanho do pastoreio dele. Você tem prazer em estar com ele? Nossa oração é para que Deus coloque no coração de cada um de nós esse espírito de deleite, que essa saudade promova, que o amor venha, que o nosso vazio seja completamente preenchido, que a eternidade que foi posta no nosso coração, ela signifique para cada um de nós e que a gente dê sentido a tudo isso numa vida, numa comunidade cristã. Porque aí quando quem convive ao nosso lado vai ver isso em nós, e nós seremos pessoas que cumprimos com o nosso propósito aqui, fizemos a diferença e também deixaremos saudade nas pessoas ao nosso lado. Jó, que sofreu tudo que sofreu, no meio de tudo aquela agonia, em Jó 19:27, ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros, de saudade desfalece o coração dentro de mim. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha realmente uma vida espiritual de verdade, que a gente tenha anseio por estar com Ele, por estar na casa dEle, por estar em comunhão com os irmãos, por manifestar essa eternidade que foi nos colocada no coração para outras pessoas, para que com as pessoas com quem a gente conviva, a gente possa fazer diferença para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, era essa palavra que eu queria deixar para essa sala de escola dominical nesta manhã. Amém. Vocês estão aí? Eu estou. Boa semana a todos. Deus nos abençoe e que tenha uma semana bastante abençoada por Deus. Amém. Pode falar, fazer um comentário? Claro. Obrigado, viu, Marineide, pela aula, tá? Imagina. Vamos lá, pode falar, Roberto. Obrigada. Excelente aula, Marineide. Nos fez querer ver essa eternidade de outra forma. Maravilhoso, maravilhoso. Beijão. Beijão. Olha, parabéns. Muito boa aula. Não foi importante, não, foi fundamental.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi perceber a diferença entre passar a vida e passar a eternidade. Isso é fundamental. Que Deus te abençoe muito. Amém, amém. Obrigada. Parabéns. Você fala bem, muito bem. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo, Deus abençoe. Obrigada pelas ajudas aí. Neide, Oi. essa aula tocou muito, viu? Ai, fofa, você é mais uma das suspeitas da minha terra aqui. Eu trabalho em saudade fugida. Essa aula foi linda, tá? Obrigada, amiga. Você é. Amém. Tenha um bom dia. Tchau, Marineide. Obrigada pela aula. Lindinha, beijos. Beijo. Tchau, Marineide. Excelente aula, viu? Bom. Obrigada, Paty. Bom domingo a todos, irmão. Saudade de todos. Saudade também. Ó, só não vale começar a falar de Romanos 8, hein? Não, já falei do Hipernic, já tá bom, né? Com certeza. É o Nick. É o Nick, Hipernic. Gente, Deus abençoe. Bom domingo a todos. Bom domingo, boa aula. A Elaine Simões. Ai, que vergonha. Se eu soubesse, eu tinha dado aula. Marineide, valeu, hein? Marineide. Muito bom, parabéns, viu? Alexandre. Eu achei... Valeu. Ó, gostei muito do conceito aí da questão da eternidade. Eu nem quis comentar porque acho que foi muito bem exposto, mas é muito legal você ter tocado no ponto de que o que é bonito no céu é Deus. Sem Deus, o céu não é o céu. Valeu, viu, Marineide? Exatamente. Obrigada, querida. Viu, Marineide? Eu achei interessante essa sua ligação das saudades, né? Chegar com saudades do céu, né? Sendo que nós nem vimos, né? Isso. Aí, quer dizer, sentimos, sabemos pela Bíblia, mas a gente não... E Deus colocou no nosso coração esse negócio da eternidade. E aí eu me lembrei daquele hino, que eu não sei se eu vou cantar direito, mas não vou cantar inteiro, só vou falar o comecinho. Da minha terra estou tão longe, quando será que for? Era o slide 1. O slide da música e essa música. Você chegou um pouquinho depois, não? Eu? Não, desde o iniciozinho, não, quando eu entrei, você já estava começando a falar. É, porque eu pus no slide, eu pus essa música. Ah, eu não vi, eu não estava, então, quando você eu colocou. Acho que o primeiro slide, depois da capa, eu pus. Nossa, você viu a interpretação daquela moça? Não sei se passaram para você. Uma moça afrodescendente. Aquela chora. Nossa! Muito lindo. Lindo. Tchau. Tchau. Segunda mãe. Bem-vinda à nossa sala. Tudo bom, Elaine? Tudo bom? Oi. Tudo bem e vocês? Tudo bem. Gostou da aula da Marineide? Ai, meu céu, não faz isso. Fala em off. Ela é boazinha. Nossa, a sala tá cheia. Peraí. Ela é boazinha. Ela é ótima. É bom que eu ponho a apresentação e eu não sei quantos tem, então... Amor. Tava assim, ó. Conversa aí com ela. Gente, beijo para vocês. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Você mencionou do foto do Gustavo, mulher pequena, né?